Olha só, gente. O tema da aula de hoje está dentro da unidade 6, que é a unidade sobre fontes jurídicas. E é especificamente sobre uma coisa que nós chamamos de tradições jurídicas. O que são as tradições jurídicas? A tradição jurídica é o seguinte: os sistemas jurídicos de cada país, eles possuem características próprias, eles possuem algumas características. E muitos desses sistemas jurídicos, eles possuem características em comum. Então, existem algumas características em comum entre os sistemas, por exemplo, europeus continentais. Existem algumas características entre os sistemas de língua inglesa. E essas características em comum nós chamamos de tradições. São as tradições jurídicas. Aí a gente tem as tradições jurídicas ocidentais, que são duas, e tem as tradições jurídicas orientais, que são muito diferentes, que a gente quase não estuda, porque tem pouquíssimo ponto de contato com o nosso direito. Então, a gente vai focar aqui nas duas tradições jurídicas ocidentais, que são as tradições jurídicas, como a gente vai ver, romano-germânica, e a tradição jurídica do direito consuetudinário ou do direito comum. Então, olha só, bora lá? Vamos conversar? Vai tentar formular, então, um conceito em relação a essas tradições jurídicas. Então, de novo, as semelhanças, as características comum entre os sistemas jurídicos, especialmente em relação à formação do direito. Como surge o direito? Essencialmente, essa é a pergunta que a gente está fazendo aqui. Como surge o direito nessas tradições jurídicas? Um grande autor que formulou essa visão em relação ao direito ocidental foi um autor chamado René Davy. René Davy foi o principal formulador dessa classificação em relação ao Ocidente. René Davy. Tá? Ele escreveu esse livro aqui, bora ver se aparece. Não aparece o livro. Os grandes sistemas jurídicos. Tá aqui, esse aqui. Tá vendo? Os grandes sistemas jurídicos do direito contemporâneo. E aí ele fez essa apresentação, né, desses dois grandes ramos, do ramo do direito comum e o ramo do direito civil, que é o nosso ramo do direito. Um dos grandes sistematizadores foi René Davy. Acho que tem acento, acho que é assim. Confirmar? Não, René Davy. Olha só, e aí nós vamos ouvir falar no direito ocidental de dois grandes ramos, que é o direito aí que a gente chama de direito civil, o direito romano-germânico e o direito comum. E aqui vocês vão ouvir falar muito dele em inglês, tá bom? O direito consuetudinário comum a gente chama de common law. Tá? Sistema da common law, que é o sistema do direito comum, que nós já vamos ver as características. E o outro ramo, que é o ramo do direito ao qual o Brasil se filia, chama-se direito romano germânico, ou em inglês, civil law.
E aqui, gente, aí tem um outro autor que ele vê no mundo inteiro, que é esse aqui, Mário Lozano. Mário Lozano ele faz uma organização um pouco mais abrangente, e aí ele vai apresentar os ramos do direito no Oriente também. E aí vai falar, por exemplo, do direito islâmico e do direito na Ásia, tá bom? Deixa eu ver se ele apresenta mais. Ele apresenta o direito russo, ele apresenta a tradição do direito russo. Isso, direito indiano, que a gente chama. E aqui, gente, essas tradições orientais a gente não vai dar muito enfoque porque realmente elas têm características muito distintas, características próprias e que fogem ao nosso ponto de contato. Tá? Então vamos analisar as tradições que nos interessam. Isso. É, e principalmente, Tainá, em relação ao direito da common law. O direito na common law ele é muito próximo ao direito consuetudinário, como a gente vai chamar, né? Primeira grande tradição, direito consuetudinário ou comum. O que caracteriza o direito comum, o direito consuetudinário? Aí vem um ponto antes e hoje, tá bom? Na sua origem, primeiro, onde é que se localiza esse direito? O primeiro ponto, né? Esse é o direito dos países de fala inglesa, de língua inglesa. Então, ele surge, obviamente, na Inglaterra ou no Reino Unido, ele se estende para os Estados Unidos, Canadá e alguns países de colonização britânica. Quais? África do Sul, Austrália, Nova Zelândia, tá bom? São alguns países que se baseiam no direito comum, no direito da common law. Características. Vocês já assistiram com séries que envolvem o julgamento, séries ou filmes americanos em que se envolve o julgamento? Já assistiram alguns? Assistiram, gente? Olha só, o primeiro grande ponto que a gente vai ouvir aqui é o direito comum, ele passou por um processo de formação baseado nos costumes. Então, o costume, na sua origem, ele foi o que determinou em grande medida a origem desse direito. Ou seja, lembra que a gente conversou sobre costumes? O que é um costume mesmo?
que é quais são as características do costume. A gente já conversou sobre isso. Lembram, não? Gente, o costume é uma prática social generalizada. Isso. Só que tem uma palavrinha. Isso. É uma prática comum, uma prática regular. Faltou uma palavrinha importante aí. Vai lá. São hábitos frequentes, ou seja, é uma prática generalizada, regular. Mas o que é que torna esse costume norma jurídica? Tem uma palavrinha. Senão ele vira só um hábito. O hábito é uma coisa e direito é outra. Para que o costume saia do hábito e vire um direito, isso, eu preciso de um modo de pensar e agir que considera esta prática reiterada obrigatória. Obrigatória. Para que eu faça essa passagem entre um hábito e um direito, esta prática social generalizada, regular, precisa ser considerada obrigatória. Se não houver essa passagem, a gente não surge o direito, não surge. Se esse hábito ele for praticado, mas ele não for visto como obrigatório, acabou, não tem direito. Só há direito se houver essa passagem daqui para cá, ok? Tá. Então, ele foi formado a partir dessa ideia de costumes. Só que aí, gente, hoje, ele não é uma ideia tanto em costumes. Esses costumes, eles foram convertidos em normas jurídicas, oficialmente, né, positivados, principalmente pela atuação dos juízes. Então, os juízes, eles tinham o papel de reconhecer e aplicar o direito. No sistema do direito comum, Tainá, o costume, ou seja, o costume como sendo essa prática social vista como obrigatória, ela vai ter implicações jurídicas, ou seja, ele pode ser exigido pela força. É diferente, porque a gente está pensando, se a gente pensar igual a gente pensa no Brasil, a gente não vai associar isso. Por quê? Porque no Brasil a gente vai ver a regra que o costume não tenha força jurídica. Para nós, o costume no Brasil não tem força jurídica. Lá tem. Só que isso na origem, tá? Hoje, a maioria desses costumes, essas práticas sociais, elas foram cristalizadas, elas foram consolidadas, formalizadas por meio de decisões judiciais. Então, bora lá, acompanhar o raciocínio. Esses costumes surgem na Idade Média, tá? Esse direito consuetudinário surge na Idade Média. Na Idade Média. Na Idade Média. Esses costumes, então, essas práticas reiteradas, praticadas pela sociedade, vistas como obrigatórias, eram associadas ao direito. E foi sendo criado, então. Aí vem a pergunta, só para a gente entender a implicação disso. Hoje, no Brasil, sai uma lei hoje, diz, olha, a partir de amanhã ela já pode ser aplicada. O direito surgiu de uma hora para outra. Certo ou errado no Brasil? Eu posso dizer que no Brasil, quando sai uma lei nova, o direito surgiu? Ou o direito depende de alguma outra coisa no Brasil? Vocês estão muito calados hoje. Gente, no Brasil, o direito ele se forma com ato de autoridade. Então, saiu a lei, surgiu o direito. Nesses países, na sua origem, não era assim que surgiu o direito. O direito ele surgia como uma prática social, uma prática social. Então, se tem um costume que vai sendo cristalizado, que vai sendo consolidado ao longo do tempo, e esse costume, ele forma o direito, que se chama de consuetudo. Aí vem a palavrinha, do consuetudinário, consuetudo. Consuetudo é essa formação do direito a partir dessas práticas jurídicas.
Então, o direito, ele vai sendo... E aqui, olha só, gente. É um direito baseado em práticas sociais que são reiteradas. Então, é uma prática que surge do dia para a noite e que acaba do dia para a noite? Não. Essa prática, ela vai sendo afirmada com o passar do tempo e ela pode até acabar, mas ela acaba também com o passar do tempo. Então, não é algo que surge do nada e que acaba do nada. Tá? Esse é o consuetudo, a formação do direito a partir desses costumes. Só que hoje, é o costume a principal fonte desse direito? Não, gente. Hoje, a principal fonte do direito são os chamados precedentes e a jurisprudência. Bora lá, recapitulação. A gente já viu isso, eu acho que foi até na última aula ou na penúltima aula, não lembro. O que é jurisprudência mesmo? Que palavrinha é essa? O que ela significa? Jurisprudência. Bora, puxa aí na memória. O que é jurisprudência? O que são precedentes? Olha só, gente. Um precedente é uma decisão judicial que marca aquele caso. É uma decisão judicial que resolve uma situação jurídica nova e que vai ser aplicada aos casos futuros. E a jurisprudência é aquele conjunto de decisões que vai ser aplicado em outros casos. Isso mesmo, Tainá. São decisões judiciais que eu adoto que servirão de exemplo, que servirão de modelo para outros casos. O direito é formado a partir de decisões judiciais que servirão de paradigma para a solução de casos futuros. Então, por exemplo, eu e a Tainá temos um caso parecido. Vamos supor, o mesmo problema que eu tive com uma empresa, a Tainá também teve. Meu caso foi julgado hoje e o da Tainá vai ser julgado daqui a 5 anos. Qual é a obrigação do juiz? Julgar o caso da Tainá como foi julgado o meu. Porque o meu caso vai servir de paradigma, o meu, ou se houver um conjunto de casos parecido com o meu, vai servir de paradigma para o julgamento do caso da Tainá. Então, os precedentes devem ser respeitados ou tanto faz dentro desta tradição jurídica? Os precedentes devem ser respeitados. Ok? Os precedentes devem ser respeitados. Diga. Pode falar. Professor? Pode falar, Sandra. Estou ouvindo. Eu acho que a conexão da Sandra está ruim, né? Ela não está ouvindo. O nome disso a gente chama de stare decisis. O que é o stare decisis? Uma decisão anterior tem que ser respeitada. Você não pode ficar mudando, já pensou? Não, olha, eu decidi assim, mas eu vou mudar, vou pensar de outro jeito. Não, porque aí, nesse caso, no direito comum, não se forma um direito. Se cada juiz pensar de um jeito, não tem como resolver os casos, porque os casos no direito comum são resolvidos a partir dessa repetição de decisões semelhantes. Claro até aqui? Aí vai entrar uma palavrinha
bonita chamada segurança jurídica. O que é segurança jurídica? Essa estabilidade nas decisões judiciais. Como o direito comum, o direito consuetudinário, ele é formado a partir das decisões, para que eu tenha estabilidade, as decisões devem ser respeitadas. Estabilidade do sistema depende do respeito dos precedentes das decisões anteriores. Eu queria convidar vocês a fazer um exercício. Da próxima vez que vocês assistirem um filme ou uma série que envolva advogados ou juízes, vocês vão reparar uma coisa, quero que vocês reparem uma coisa, que os advogados, eles não citam leis. Eles não dizem, não, a lei número tal. Não, eles dizem assim, olha, a Suprema Corte já decidiu, no caso tal, isso aqui. Ou, a Suprema Corte já disse, no caso tal, aquilo. Por que eles dizem isso? No Brasil não funcionaria assim. No Brasil eu diria assim, não, o Código Penal diz no artigo 121 tal coisa. O Código Civil diz no artigo 111 tal coisa. Gente, nós fazemos referência à lei. O direito consuetudinário faz referência às decisões judiciais e faz referência àquilo que os tribunais já julgaram. E o juiz é obrigado a respeitar? Sim, ele é obrigado a respeitar. Se já houve uma decisão sobre aquilo, o juiz ele tem que manter aquela decisão e tem que respeitar essa decisão. Claro até aqui, gente? Ou não? Professor, Pode falar. que na hora que o senhor estava explicando, a minha benção da minha internet falhou. E eu não ouvi explicação sobre a jurisprudência. Tá bom. Olha só, Sandra. No Brasil, a gente fala muito da lei. Porque a lei, vocês vão estudar várias leis ao longo do curso. Lá não. Lá eles não estudam tanto leis, Sandra. Eles estudam decisões judiciais ou a jurisprudência. O que é a jurisprudência? É um conjunto de decisões judiciais. Então, eles estudam casos. A Suprema Corte decidiu no caso Lochner. A Suprema Corte decidiu no caso Sullivan. A Suprema Corte decidiu no caso tal. E assim vai. Então, enquanto nós no Brasil estudamos leis, eles estudam decisões. Um conjunto de decisões nós chamamos de jurisprudência. E por que eles estudam um conjunto de decisões? Porque o direito deles é formado, passa a existir com base nessas decisões. Ficou claro? Sim, professor. Beleza. Aí vem a pergunta, e eles não têm leis? Tem, eles têm leis. Então, embora existam leis, são leis aqui associadas a normas jurídicas escritas, tá? Elas ocupam um lugar secundário no ordenamento jurídico. O principal não é a lei, o principal é como o judiciário interpreta a lei. Isso que é mais importante. Porque como o judiciário interpreta, eu tenho que seguir. Isso é muito bom, gente, por um lado. Qual é o lado bom disso tudo? É que não existe loteria no direito deles. Como assim? A gente brinca no Brasil que cada juiz uma sentença. Por quê? Porque o juiz interpreta a lei de um jeito, o outro interpreta de outro jeito, e aí vai, cada um interpreta de um jeito. Lá não. Do jeito que for interpretada por um tribunal superior, eu tenho que interpretar aqui embaixo. No Brasil, gente, o juiz lá de Capitão Poço, ele diz assim, não vou aplicar a decisão do Supremo, não concordei com a decisão do Supremo. Segue a vida. Lá não existe isso. Lá, se eu sou um juiz de primeiro grau, eu tenho que cumprir as ordens
do tribunal, que é o segundo grau. Tá bom? Já vai acabar o tempo dessa reunião, a gente vai fazer uma pausa de 5 minutos e eu volto para falar sobre direito romano-germânico, tá bom? Eu vou mandar o link novo para a Sandra, 9h15, tá bom? Então, tome um cafezinho, tome uma água e voltem 9h15. Eu mando o link novo, tá? Ok. Pode falar. Quer falar, Matheus? Vai gravada, tá gravando, tá bom? Eu já comecei a colocar as gravações novas no YouTube. Na verdade, tá lá o meu canal no YouTube, porque eu sou youtuber agora, né? O canal tá lá no início, naquela parte de metodologia, você clica naquele primeira parte, vão abrir todos os vídeos. Aí vocês procuram o vídeo da aula de hoje, tá bom? 9h15 eu mando a segunda parte da aula, tá bom, gente?